A escolha certa no momento certo. O novo comando do INSS. A nomeação de Gilberto Waller Jr. para a presidência do INSS ocorre em um momento crítico, em que a instituição atravessa uma de suas maiores crises de credibilidade. A decisão do presidente Lula de substituir Alessandro Stefanuto após a revelação de um esquema bilionário de fraudes foi não apenas necessária, mas urgente. Mais do que preencher uma vaga, tratava-se de reconstruir a confiança pública em um órgão essencial para a população brasileira. O Instituto Nacional do Seguro Social não é apenas uma máquina administrativa. Ele representa a ponte entre o cidadão e seus direitos mais básicos, aposentadoria, pensão, auxílio-doença, entre outros benefícios. Quando uma instituição como essa é manchada por escândalos, os efeitos não são apenas financeiros, são morais, sociais e políticos. O afastamento de Stefanuto, em meio à investigação da Polícia Federal, tornou inevitável uma resposta à altura. Nesse contexto, a escolha de Gilberto Waller Jr. tem peso simbólico. Ele representa uma ruptura com qualquer nomeação por conveniência política. Trata-se de um procurador federal com carreira sólida, com histórico no próprio INSS e em órgãos de controle. Sua nomeação sinaliza que o governo optou por um caminho técnico e responsável para tentar reverter o cenário negativo. Ainda assim, nomear é apenas o primeiro passo. A expectativa da sociedade agora é por ação, por investigação rigorosa, por medidas estruturais e, principalmente, por respeito ao dinheiro público e à dignidade dos segurados. A gestão de Waller começa com a sombra da crise, mas também com a oportunidade rara de promover uma reforma moral e administrativa no INSS. O presidente Lula acertou ao agir rapidamente. Resta saber se a nova liderança conseguirá, de fato, transformar o escândalo em ponto de virada, e não em mais uma página esquecida entre tantas crises recorrentes no serviço público brasileiro. O novo presidente do INSS será o Procurador Federal da Advocacia Geral da União, Gilberto Waller Jr. A nomeação do presidente Lula substitui Alessandro Stefanuto, que deixou o cargo após a Polícia Federal revelar o esquema de fraude no Instituto. A nossa repórter Carol Rosito explica quem é Gilberto Waller Jr., direto de Brasília. Muito boa noite, Carol. Oi, Leandro. Boa noite para você também. Boa noite a todos. O presidente Lula fez uma escolha agora bastante técnica, né? Optou por um nome técnico, já um servidor de longa data, quase 30 anos de carreira no serviço público, fugindo um pouco ali de alguma indicação política, de alguma indicação do próprio PDT ou até do ministro Carlos Lupe. Segundo até a nossa analista de política, Larissa Rodrigues, essa escolha foi feita ontem ainda, durante uma longa reunião no Palácio do Planalto. Lula ouviu diversos ministros, mas Lupe não estava presente. E, inclusive, depois desse encontro, foi oficializado, portanto, o nome de Gilberto Waller Jr., que foi nomeado numa edição extra do Diário Oficial da União, que saiu ontem à noite. Ele substitui, portanto, Alessandro Stefanuto, que se afastou do cargo, até por determinação da Justiça, mas logo depois também pediu demissão à frente do INSS, após toda a repercussão negativa por conta da fraude, né? A operação que foi deflagrada pela Polícia Federal junto com a Controladoria Geral da União. A escolha técnica de Lula e o sinal de maturidade política, a nomeação de Gilberto Waller Jr. à presidência do INSS, marca um raro e importante gesto de maturidade política no Brasil. A valorização do perfil técnico acima da conveniência partidária. Em meio ao desgaste causado pelo escândalo de fraudes no órgão, o presidente Lula não apenas agiu com rapidez, mas também com sobriedade ao evitar pressões políticas, inclusive de aliados influentes como o PDT e o ministro Carlos Lupe. Um ambiente político frequentemente marcado por disputas por cargos e loteamento de espaços públicos, a escolha de um servidor de carreira com quase 30 anos de experiência no serviço público é um alívio. Gilberto Waller Jr. não é um nome imposto por acordos partidários, tampouco por interesses externos ao INSS. Sua trajetória na administração pública, especialmente em órgãos de controle como a CGU e a AGU, o credencia não apenas tecnicamente, mas moralmente para liderar o Instituto neste momento crítico.
As informações de bastidores mostram que a decisão foi amadurecida durante uma longa reunião no Palácio do Planalto sem a presença de Lupe, o que reforça a independência da escolha. A nomeação, oficializada numa edição extra do Diário Oficial, também evidencia o senso de urgência do governo em dar uma resposta rápida à crise. Mais do que uma simples substituição, a escolha de Waller representa um reposicionamento de prioridades, colocar o interesse público e a competência técnica acima da lógica do compadrio político. Em um momento em que a sociedade exige mais ética e mais eficiência, Lula acertou ao ouvir a razão em vez de ceder à pressão política. Agora, cabe ao novo presidente do INSS mostrar que essa aposta foi correta. E cabe ao governo manter o compromisso com a profissionalização do setor público. Se esse exemplo se repetir em outras áreas, talvez o Brasil comece a trilhar um caminho mais sério na administração pública. Waller é bacharel em ciências jurídicas, especialista também no combate à corrupção, lavagem de dinheiro, ingressou no poder público como procurador do próprio INSS ainda em 1998, também passou entre os anos de 2016 a 2019, ocupando o cargo de ouvidor-geral da União, dentro da Controladoria Geral da União. Então, ele passou pelos principais órgãos de controle, a CGU, o próprio INSS, e atualmente era procurador federal da Advocacia Geral da União. Desde que a operação foi deflagrada, até o momento, 5 servidores já foram exonerados do cargo. A fraude do INSS, que foi mostrada pela operação da Polícia Federal, que revela esse grande desvio de recurso, ali na casa de 6 bilhões de reais de mensalidades que eram descontadas de maneira ilegal de aposentados e pensionistas. Agora, claro, respinga também no Congresso Nacional. Vocês traziam aí a repercussão, o objetivo da oposição tentando emplacar uma CPI para investigar e ampliar a investigação, mas também o Palácio do Planalto atento a todo esse desgaste e repercussão negativa, nomeando agora rapidamente Gilberto Waller Júnior, escolha do presidente Lula para assumir aí a presidência do Instituto. Leandro. Gilberto Waller Júnior e o desafio de restaurar a credibilidade do INSA, nomeação de Gilberto Waller Júnior para a presidência do INSS, não é apenas uma troca administrativa. É, acima de tudo, um gesto simbólico e estratégico de um governo, pressionado por um escândalo de grandes proporções. Com um desvio estimado em 6 bilhões de dólares, a fraude no INSS revelou uma grave falha nos mecanismos de controle e fiscalização. Algo inadmissível em uma instituição que lida com os direitos e a dignidade de milhões de aposentados e pensionistas. Ao escolher um nome técnico, com quase 3 décadas de experiência no serviço público e histórico, consistente em órgãos de controle como a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União, o presidente Lula sinaliza que compreende a gravidade da crise. Waller Júnior não é um político nem um apadrinhado partidário. É um servidor de carreira especializado no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. É exatamente o perfil que o momento exige. Mas o desafio que o novo presidente enfrenta é imenso. Além de lidar com a pressão por respostas rápidas à sociedade, ele terá que restaurar a confiança dos cidadãos em um sistema que, para muitos, parece ter traído sua missão social. As exonerações de servidores envolvidas no esquema foram um passo inicial necessário, mas insuficiente. Será preciso uma reestruturação mais profunda dos processos internos, transparência absoluta na comunicação com o público e uma articulação firme com órgãos de controle e com o Congresso. A tentativa da oposição de emplacar uma CPI é legítima e deve ser encarada como parte do processo democrático de apuração e correção. Por outro lado, o governo também tem a responsabilidade de não apenas reagir ao escândalo, mas de tomar a dianteira no enfrentamento do problema. Nomear Waller Júnior com agilidade foi um bom começo, mas agora os atos precisam falar mais alto do que os nomes. Se bem conduzida, essa crise pode se transformar em oportunidade, a de reformar o INSS e criar um legado de responsabilidade, ética e eficiência. Mas, se mal administrada, será mais um capítulo de desgaste institucional com efeitos políticos, sociais e humanos. Restaurar a credibilidade custa tempo e esforço. E Gilberto Waller Júnior, agora, carrega essa responsabilidade.